Hello everybody, welcome to our English class. Sejam muito bem-vindos à nossa aula de inglês aí. Turma da unidade de Embu-Guaçu, certo? Turminha aos sábados, das 10 ao meio-dia. Turminha de inglês, das 10 ao meio-dia, e eu sou o Teacher Samuel. Vamos lá? Bom, essa aula a gente vai dar continuidade da unidade 13, né? Unit 13, page 116, página 116. Na aula passada nós vimos aí a respeito da construção da coluna dos verbos do passado, né? Pedi para vocês fazerem uma lista de verbos no passado simples e aí mudar para o presente simples, tá? E também, esse foi um dos exercícios de homework. O outro exercício era para escrever sobre uma história sobre a sua infância, your childhood. Ok, guys? So, page 116, página 116, exercise reinforcement verbs and vocabulary. Reinforcement verbs and vocabulary. This exercise is so important because we will know more about verbs. Esse exercício é muito importante porque nós vamos aprender mais, nós vamos conhecer mais sobre os verbos, tá? De maneira geral. E aí, a apostila, ela acaba trabalhando os verbos, ela começa tipo assim, ela vai trabalhando os verbos de uma forma que aborde eles mais de uma vez, né? E aí, ele abordando mais de uma vez, a gente vai interiorizando, né, esses verbos aí, tá? Inferir os verbos, tá? Que é o quê? Conhecer, não é simplesmente você, como posso dizer para vocês, não é simplesmente vocês memorizarem, tá? Mas aí a gente aprender é diferente de memorizar, tá bom? O nosso foco aqui não é memorizar verbos, mas é aprender os verbos, ou seja, utilizar eles tanto, que automaticamente fica uma coisa assim que você já está arquivado na sua mente, certo? E aí você não memoriza, você aprende. Porque aquilo que a gente memoriza, com o tempo a gente esquece, tá? E o que a gente aprende, não, tá bom? Ok. Então, ó, reinforcement, verbs and vocabulary, reforçando verbos e vocabulário. Então, nós temos aqui 9 verbos, tá? Esses verbos são os verbos utilizados nessa unidade. Então, ó, os verbos são, repita aí comigo: detect, dig, enjoy, jump, learn, practice, remember, talk e tell. De novo: detect, dig, enjoy, jump, learn, remember, talk e tell. Tá? Esses verbos vocês vão ver o significado, alguns vocês já vão saber, não vão precisar nem procurar, nem olhar em livro, em nada, certo? E aí, coloca na frente o significado dos verbos para nós, tá bom? Agora vamos para 117, vocabulário. É a mesma coisa desse último exercício da 116, tá bom? E aí nós vamos ver esses vocabulários. No vocabulário que a gente está aprendendo aqui, vocês vão ver a palavra e vão colocar o significado da palavra. Por favor, me mandem os áudios. Já é um homework já, tá? Dessa aula. Na verdade é o segundo homework. O primeiro é traduzir esses verbos. O segundo é você me mandar o quê? Um áudio repetindo esses verbos, tá bom? Pode olhar aqui na aula como se fala ou pode procurar, tá, em outra ferramenta a fala correta dos verbos. Só escrever ele e apertar. Por exemplo, tem Google, tem aplicativo, existem aplicativos de dicionários, tem alguns que são até offline mesmo, tá? Que você baixa ele e aí você escreve a palavra em inglês e ele já traduz para vocês. E aí tem aquele íconezinho de escutar, né? De música. Você clica nele e você escuta a forma como se fala o verbo em inglês, tá? Ok. 117, os verbos. Vamos lá. Repita comigo.
blind man, chance, childhood, dodgeball, folk, ground, hide and seek, holes, hopscotch, hot potato, indoors, jump rope, leapfrog, marbles, outdoors, rhymes, riddles, Simon Says, statue, stone e a última, tongue twister, tá bom? Tongue twister. Então esse vocabulário aí, essas palavrinhas, tá? São palavrinhas aí que a gente pode possivelmente fazer o quê? São palavrinhas que a gente possivelmente pode utilizar elas quando nós vamos nos referir às brincadeiras na língua inglesa, tá bom? Algumas brincadeiras, são nomes de algumas brincadeiras na língua inglesa, ok? Bom, guys, então aqui nós damos finalidade, nós concluímos a Unit 13, tá? 13, nós finalizamos ela, que aí no próximo exercício é um listening, mas o listening a gente está fazendo de forma diferente. Estou falando para vocês, o listening eu falo as palavras em inglês, e aí vocês acabam falando, repetindo essas palavras da maneira que vocês me mandam os áudios, tá bom? E aí eu faço as devidas correções referente a essas lições, tá bom? Aí na 119, tá? Vamos para 119. Nós vamos dar início à Unit 14, unidade 14, tá? Nós vamos dar início a essa unidade, continuando ainda falando a respeito do quê? Do tempo do passado na língua inglesa, tá? E é a última unidade da nossa o quê? Da nossa apostila. Essa é a última unidade aí da apostila que vocês têm. Então nós possivelmente agora vamos para a segunda apostila, certo? E aí é importante que vocês entrem em contato com o pessoal da secretaria, já para eles irem já resolvendo a questão de como vai ser feita essa entrega, se vai ser via e-mail, se vai ser na retirada, o aluno vai retirar na escola, na sede da escola, como é que vocês vão fazer para vocês terem acesso à próxima apostila. Então, finalizando o vídeo aqui, entre em contato com eles e já perguntem o que vocês vão fazer referente à próxima apostila, tá bom? Por quê? Porque essa aqui é a última unidade dessa apostila. Então, assim, como imagino eu que vai demorar alguns dias aí até se resolver isso, então você já procurando o pessoal da secretaria, já entrando em contato com eles, já se informando como que vocês vão fazer para pegar a próxima apostila do curso, eu acho que a gente não perde tempo em relação a isso, tá? Então vocês já vão vendo isso, porque quando acabar essa unidade, vocês já terão o quê? A nova apostila de inglês, tá bom? Então tá, warm-up, aquecendo as ideias. Introdução. Então nós vamos aqui começar essa introdução da seguinte maneira, tá? Nós vamos compreender aí what did you do last vacation? Então agora nós vamos trabalhar bastante com perguntas utilizando o did, que é o que? O verbo auxiliar do tempo do passado. Nós vamos trabalhar com did e vamos compreender o que? Compreender o que o did ele tem, qual que é a ideia do did? O did tem tradução, nós vimos, por exemplo, aprendemos no Simple Present do e does, e vimos que o does, por exemplo, não tem tradução. O do também, quando ele vem lá no início de uma pergunta, ele não tem tradução, né? Ele só, por exemplo, quando é uma pergunta que tem um WH question, que seria o quê? What, where, who, whose, when, why, which, how. Enfim, quando nós temos um WH question, primeiro vem o WH question, depois o verbo auxiliar do tempo no qual nós estamos nos referindo. Tudo bem? Então, assim, é importante o que vocês conheçam todos esses tempos, né, que nós estamos fazendo aqui no curso, tá bom? Então, ó, a pergunta: What did you do last vacation? O que, what significa o que, o did não vai ter tradução. O que você... Aí não tem o do? O do não é o verbo fazer? Então, o que você fazer
last vacation? Last vacation, nas últimas férias. O que você fazer nas últimas férias? Faz sentido? Não. Por isso que o did entra. O que o did vai fazer? Ele não tem tradução. Ele vai colocar o verbo do, que é o verbo fazer. Quando ele aparece secundariamente numa pergunta, ele vai entrar como verbo fazer, não como verbo auxiliar. E aí, veja bem, ele vai mudar esse verbo do tempo do presente e ele vai puxar esse verbo para o quê? Para o tempo do passado, tá? Que é o quê? Que é, no caso, nada mais, nada menos que o verbo auxiliar do passado. Então, fazer no passado vai ficar o quê? Fez. Então, o que você fez nas últimas férias? What did you do last vacation? O que você fez nas últimas férias? E aí a gente começa a frase. Se eu perguntei you, se eu perguntei você, responde o quê? Eu, que é o I, tá? O I maiúsculo, eu, I. E aí a gente vai colocar sempre I e o verbo, próximo verbo, no tempo do quê? Do passado. Por quê? Porque a pergunta foi no tempo do passado. Então, automaticamente, o aluno vai fazer o quê? Continua a resposta, vai fazer a resposta se referindo ao tempo do passado. Tá? Ele não pode, de maneira nenhuma, continuar a pergunta, desculpa, a resposta no tempo do presente, por exemplo, porque não vai fazer sentido, certo? Vai ficar uma coisa desconecta, não vai fazer sentido algum, tá bom? Então, ó, I went to the beach. Primeira opção de resposta aí, né? Já está respondida essa aí. Os exemplos que o livro traz. I went to the beach. Eu fui à praia. Eu fui para a praia. I visited my relatives. Eu visitei meus parentes. I traveled abroad. Eu viajei para o exterior. I travel abroad. Eu viajei para fora do país. A próxima. I had fun with my friends. Eu me diverti com os meus amigos, tá? I had fun. O verbo se divertir é have fun, have. Só que o verbo have é um verbo que é um verbo irregular. Então de have vai mudar para had. I had fun with my friends. Eu me diverti com os meus amigos. Então essas 4 respostas são respostas de exemplificação que o livro traz para os alunos, tá? É apenas um exemplo isso aqui. Então o que a gente pode fazer nesse caso? A gente pode e deve colocar a resposta do aluno. Então você na parte aí do you, tá? Temos aí uma coluninha aí escrito you, que significa você. Então você vai colocar as suas respostas. What did you do last vacation? O que você fez nas últimas férias? Ah, teacher, eu viajei com minha família. Então você vai colocar, eu viajei, I traveled with my family, com minha família. Ah, teacher, eu visitei minha avó, fui para casa da minha avó. I visited my grandmother, tá? Ah, teacher, eu fiquei em casa. I stayed at home. Então vocês vão colocar o verbo no passado, tá bom? 4 coisas que vocês fizeram nas últimas férias, tá? Isso aqui, tá? O objetivo desse exercício não é necessariamente conhecer a sua vida, mas sim que você consiga se expressar sobre uma pergunta no tempo do passado, tá bom? Você consiga responder claramente uma pergunta no tempo do passado de algo que realmente já tenha acontecido na sua vida, tá? Porque esse é o foco do curso, nós aprendermos o inglês e utilizar o inglês no nosso dia a dia, tudo bem?